Saudações geográficas, pessoal! Estamos aqui nessa contagem regressiva para o Enem 2013-2014. Né? Vamos juntinhos aqui nessa pré-fase de Enem, tentar contribuir para vocês com algumas temáticas que são de extrema relevância, tá? Para a geografia e, de alguma maneira, para as ciências humanas e suas tecnologias. Tá? Então, vamos abordar aqui, nesse momento, a temática que é recorrente nas questões dos Enems anteriores e, quiçá, no próximo Enem, de uma temática extremamente relevante, histórica para o Brasil e de efeitos no presente de grande porte, de grande influência no contexto social da zona rural e urbana do Brasil. Nossa temática é a estrutura agrária do Brasil. E nada mais importante do que a gente começar a analisar imagens relativas ao tema. Vamos acompanhar aqui na nossa telinha. Bom, gente, algo que é importante considerar, sobretudo nas provas do Enem, é a capacidade de se interpretar imagens. Diante disso, eu trouxe aqui uma charge muito interessante para que a gente possa, mesmo que um leigo nunca soubesse como seria a estrutura agrária brasileira, por essa imagem já poderíamos ver aí uma interpretação interessante dessa relação da distribuição das terras aqui no Brasil. Temos aí uma imagem de um senhor, na varanda de alguma propriedade, e observamos que a propriedade ela vai crescendo à medida que as gerações vão passando. Então, temos aqui a área da propriedade durante a época do seu tetravô, a área da propriedade durante a época do tataravô, durante a do bisavô, durante a época do avô, pai, filho, e vai seguindo. A cada geração a propriedade vai aumentando. Isso é um aspecto a ser considerado dentro da nossa questão agrária, tendo em vista que a questão agrária brasileira reflete a questão agrária da colônia, que tinha como característica o processo hereditário de posse da terra. Tá? Aproveitando ainda, numa outra análise, vamos buscar algo que também o Enem gosta de utilizar muitas vezes, que são trechos de músicas, em que aqui temos um recorte da música, da letra da música O Funeral de um Lavrador, de Chico Buarque, que também traz um pouco a temática da questão agrária no Brasil, onde observamos aqui a letra dizendo o seguinte: esta cova em que estás com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio, é a parte que te cabe deste latifúndio. E logo aqui ao lado da gente, mais uma imagem que ilustra um pouco essa letra, onde temos aí o funeral de um lavrador e os seguintes dizeres: e pensar que eram sem terra. Bom, o momento em que ele ganhou a terra foi durante a hora do seu funeral. Então, observamos, voltando aqui um pouco, observamos que a questão agrária é algo temático de reflexão, que permeia toda a nossa história enquanto construção de nação. Então, como a aula ela está focada na questão agrária do Brasil, vamos fazer um recorte de tempo a partir do momento em que a gente, de fato, se institui enquanto uma nação. Tá? Então, vamos criar essa ideia de linha do tempo, apontando os principais fenômenos e refletindo sobre essa questão agrária dentro do nosso país. Vamos voltar aqui para a nossa tela e vamos ver aqui no século XIX, tá? Fazendo uma leitura bem objetiva aqui. No século XIX, temos um primeiro momento, de 1822 a 1850. E por que não antes, professor? Porque antes nós estávamos durante o período colonial. Então, logo, a realidade agrária brasileira começa a partir de nossa independência
né, ainda trazendo uma herança muito forte do contexto passado. Então, de 1822 a 1850, por volta ali do primeiro e segundo reinado, temos a posse livre da terra, enquanto uma nação jovem necessitava de toda uma constituição de leis, né, de símbolos nacionais, e esse ato de tempo entre 1822 e 1850 é um momento em que a gente não tem, de alguma maneira, leis que regulamentem, regularizem a posse da terra, então essa posse era livre, né? Algo que marca esse período é exatamente o que conhecemos como a Lei de Terras, a Lei 601 de 1850, que é considerada a primeira lei, né, que trata da questão agrária no Brasil, porém, ela retrata aí o nosso passado ainda muito forte. Então, temos aqui no século XIX a Lei de Terras, que diz o seguinte, tá? O latifúndio, né, mantém o latifúndio como estrutura básica para a distribuição de terras no Brasil, é consolidada, então, visto que apenas aqueles que tinham recebido as sesmarias e lucrado com elas regularizaram suas posses e transformaram em propriedades privadas. Então, a resposta da Lei de Terras é ainda de um processo de concentração agrária no Brasil, porque temos a manutenção de um poder político em uma aristocracia rural, temos o retardo da implantação de um regime político republicano, que vai contribuir para a manutenção desse contexto, pressões internacionais para o fim da escravidão, que vai levar o nosso afluxo, a grande entrada de imigrantes no Brasil. Esse é o contexto da primeira Lei de Terras do Brasil, que vai trazer como efeitos, olha aqui, importantíssimos, né? Proibia os negros livres de terem acesso à terra, já que a escravidão estava acabando, e impedia que os imigrantes sem dinheiro ocupassem essa terra também, obrigando-os a trabalhar como assalariado nas lavouras de café. Então, observamos aqui, voltando um pouquinho agora, observamos aqui que, muita atenção, a primeira articulação de leis no Brasil, de fato, que vão determinar alguma definição sobre a questão agrária no país, ela inicia-se com a Lei de 1850, a Lei de Terras, mas que vemos que ainda então bastante influenciada pelo contexto colonial, mantendo a terra concentrada na mão de uma aristocracia rural aqui no país. Tá? Então, um outro momento que a gente passa a pensar é o século XX. Então, no século XX, vamos destacar aqui alguns pontos importantes. Tá? Vamos acompanhar aqui nossa telinha. Século XX, temos um fator que é a influência no Brasil das ideias marxistas, leninistas, da Revolução Russa. Logo, o Partido Comunista no Brasil, partido, né, caracterizado pela aproximação com o proletariado, com a questão campesina, com os camponeses, vai ter uma participação importante na Constituinte de 1946, onde irá se defender, né, a partir do senador Luiz Carlos Prestes, no Partido Comunista, no final da primeira era Vargas, a necessidade de se defender uma reforma agrária, né? Então, na década de 50, como temos aqui, os movimentos agrários vão se fortalecer, começar a surgir aqui no Brasil, né? Respaldados por uma reflexão, por uma pauta de agenda que é colocada na política brasileira de atenção maior à questão agrária no Brasil. E esses movimentos vão se destacar na década de 50, defendendo a reforma agrária. Seguindo em frente, né, temos aqui, durante o período militar, um ponto de destaque. Tá? Durante o período militar, o regime de exceção de 64, temos uma forte influência do capital internacional aqui no Brasil, né? Mudando a realidade agrária brasileira, trazendo uma expansão da agricultura para o centro-oeste brasileiro, né? Isso podemos observar, por quê? Porque irão ocorrer algumas evidências desse processo de expansão da agricultura, como podemos observar nesses tópicos aqui. Tá? Então, ó, perspectivas dos camponeses de servirem como mão de obra barata, né, nas indústrias localizadas na cidade, criação das fronteiras agrícolas, a expansão das fronteiras agrícolas
para o centrão do nosso Brasil, né, região norte e centro-oeste do país. Isso pautado numa política de inserção de grandes rodovias na região amazônica, como destaque para a nossa Transamazônica, rodovia Belém-Brasília, no sentido de permitir essa absorção de mão de obra e expandi-la para o interior do Brasil. De alguma maneira, ocorrerá uma reprodução da tradicional concentração de terras no Brasil, gerando o aumento da miséria no campo e proporcionando a saída dos trabalhadores rurais indo para as cidades. Então, o período pós-guerra vai ser caracterizado por uma utilização intensiva do nosso espaço agrário, contribuindo para a manutenção ainda de um contexto rural extremamente desigual, que vai culminar com o desenvolvimento, né, do movimento dos trabalhadores sem terras a partir de 1984, como principal nome, tá, das lutas agrárias e agrícolas no Brasil. Tá? Então, o Estatuto da Terra vai ser o principal mecanismo que o período militar vai utilizar para tentar dividir ou entender um pouco como estava a distribuição agrária no Brasil. E aí temos mais uma charge, né, mostrando um pouco aí a realidade também no campo. Né? Então, o trabalhador perguntando o que é isso, coroné? E o coroné dizendo, eram sem terra que eu assentei na minha fazenda. Né? Então, seguindo em frente, para a gente fechar esse primeiro momento, falando um pouco do Estatuto da Terra, né, que é o equivalente, vamos dizer, à Lei de Terras do século XIX, mas é o segundo grande movimento de terras aqui no Brasil, onde, a partir do Estatuto da Terra, né, temos aí alguns interesses a serem atendidos. Então, um dos interesses seria a busca por tentar, diminuir, abafar os focos de tensão popular, né, nas tradicionais áreas agrícolas do Brasil. Né? Então, na prática de reforma agrária, nada foi feito. Né? Foi apenas um processo de identificação da estrutura e da distribuição rural brasileira, né, com a criação de mecanismos de identificação das propriedades e classificação. Então, na prática, nada foi feito. Então, temos aqui a própria expansão da agricultura para as novas fronteiras, com, sobretudo, a sojicultura e a pecuária no interior do Brasil, e a criação de parâmetros para dimensionar e classificar esses imóveis que até então nunca tinham existido, com o que chamamos de módulo rural e módulo fiscal no Brasil. Tá? Então, voltando aqui um pouquinho, percebemos que temos uma estrutura agrária ainda muito atrasada, resultado da herança de todo um processo histórico que se reverteu aqui no Brasil e até por volta dos anos 60 a 70, ainda mantínhamos métodos que não, de fato, contribuíam para o regime de distribuição mais justa da terra no Brasil, e sim muito mais mecanismos de classificação das propriedades rurais no país. Tá? Então, por hoje, vamos ficando por aqui, nesse nosso primeiro momento de analisarmos até por meio da década de 70 a questão agrária dentro do Brasil, né? E, posteriormente, iremos observar mais os detalhes seguintes dentro de um contexto atual dessa questão agrária no país, tá bom? Um abraço, por hoje a gente fica por aqui, até mais, tchau, tchau.